Pessoal da torcida tricolor, estamos de volta com mais um Contextualizando. Fazia muito tempo que a gente não fazia. Honestamente, esse vídeo ele ia ser um editorial, mas como ele partiu de uma thread que o Pericini tinha colocado no Twitter e que ele também tinha falado na live do UOL, e também a gente falou em lives aqui no canal, eu achei importante deixar esse vídeo e vídeo mesmo, porque aí fica uma coisa mais estruturada, porque quando a gente faz live tem muitos comentários, isso poderia deixar a gente ou fazer a gente ir para algum outro assunto, mas é um balanço do São Paulo. O que esperar do São Paulo? Né? Porque a gente tem muitas críticas ao São Paulo, principalmente depois do resultado contra o Ceará, só para contextualizar a galera que está assistindo depois, quando isso foi feito, né? Tem muitas críticas, e aí vem sempre aquela história. Hoje é muito curioso isso, que é quando algum jornalista faz uma crítica a um trabalho e fala, mas eu não posso criticar por acaso? Pode. Mas é normal que outras pessoas possam criticar sua crítica, é assim que acontece um debate, né? E sempre, como é de praxe aqui, esse é um vídeo que serve como contexto e vacina. Por que vacina? Para a gente entender o que é o São Paulo, o que deve ser cobrado, para onde a gente deve olhar, qual que é o que está envolvido nessas coisas, o que entra em campo. Porque quando o São Paulo vai enfrentar o Ceará, às vezes parece que na cabeça das pessoas, o São Paulo é aquele São Paulo, aquele do Tele, ou aquele do Muricy, ou aquele dos Menudos no Morumbi, para ir para mais para trás, lá para a década de 80, e não o São Paulo de agora, que nos últimos 10 anos aí conseguiu conquistar apenas um título paulista, e é um time muito diferente das outras gestões que teve, em que, por exemplo, o São Paulo recebia em dia, não tinha problemas com direito de imagem. Normalmente, quando contratava um jogador e dava a sua palavra, conseguia cumpri-la, não tinha uma dívida enorme, enfim, havia um pouco mais de transparência do que a gente está vendo nessas últimas gestões desses últimos 10 anos. Então, este vídeo é para a gente trazer esse contexto. Qual é o São Paulo? Qual é esse São Paulo? De que São Paulo a gente está falando? E o que esse São Paulo do Rogério Ceni pode conquistar nessa temporada? Quais são os objetivos? O que é normal de se esperar? Porque a gente teve aí um começo de ano até razoavelmente melhor do que o esperado. Talvez a gente possa colocar no mínimo na média. Então, Gabriel, vamos começar por aí, né? Eu ia começar pelo recap, mas vamos começar por aí. Os resultados do ano. São Paulo chegou na final do Campeonato Paulista, acabou perdendo de modo traumático para o Palmeiras depois de abrir vantagem no primeiro jogo, que elevou a expectativa da galera, ainda que o Palmeiras seja um time com muito mais elenco e muito mais trabalho, é um time que está disputando título de Libertadores. Então era um adversário muito difícil. Mas o jeito que perdeu acabou trazendo um certo trauma, e aí a gente está aí, classificado na Copa do Brasil, classificado na Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro a gente teve chance 2 vezes de alcançar a liderança do campeonato. Uma delas a gente acabou empatando com o Corinthians num jogo que poderia ter vencido, e a outra a gente acabou esse empate aí com o Ceará. Como é que está esse contexto? O que se esperava desse São Paulo e o que pode ser considerado realmente tropeço nesse começo de trajetória? O jogo contra o Ceará é tropeço, né? Esse é o tropeço, e é um tropeço principalmente de resultado, porque tem algumas coisas que têm acontecido, né? A gente pega o jogo contra o Cuiabá também como exemplo, deixa eu tentar acertar isso aqui, a gente pega o jogo contra o Cuiabá como exemplo, em que o São Paulo teve, para mim, uma boa ideia de escalação, não fez uma grande partida, melhorou com as alterações, e aí é um cenário até oposto do que a gente viu nos últimos 2 jogos. Acho que a única semelhança é que, para mim, a escalação ela foi correta nesses jogos, só que aí o time não vai tão bem contra o Cuiabá, vai bem nos outros 2 jogos. Contra o Cuiabá termina perdendo o primeiro tempo, e nos outros 2 jogos você vai para o intervalo em vantagem. E aí tem uma discussão em torno das alterações nesses últimos 2 jogos que você não ganhou, e contra o Cuiabá as alterações foram justamente os fatores determinantes para o São Paulo conseguir vencer a partida. O Éder, criticado, entra muito bem, a gente tem sempre os vídeos de jogo aqui para quem quiser relembrar com um pouquinho mais de detalhe como é que foi. Teve o André Anderson fazendo ótima partida, teve o Nicão fazendo a melhor partida dele pelo São Paulo, o próprio Reinaldo, até o Rigoni participa de alguma maneira do lance do segundo gol. Então todas as alterações elas tiveram esse peso, né? Talvez o Pablo Maia ali tenha sido o mais discreto, entrando já quando o São Paulo estava em vantagem com um jogador a mais. Então a gente tem um cenário em que, nesse jogo contra o Cuiabá,
foi criticado o desempenho. Ah, mas o time não foi bem, ah, mas contra o Cuiabá devia ter feito melhor, aquela história toda. Isso de uma maneira geral, tá? É óbvio que você vai encontrar bolhas ou opiniões de tudo quanto é lado. Tem gente que pode ter achado o jogo contra o Cuiabá o melhor jogo da história do São Paulo. Ele vai ter opinião avulsa, assim, vai ter de todo mundo. Só que quando você pega algo num recorte um pouquinho maior, muitas vezes cobertura de imprensa, muitas vezes repercussões coletivas em mídias sociais ou até em estádio, se você pegar aqui, houve vaias, mas que o Caleri não tenha escutado, a gente teve vaias depois do jogo contra o Ceará, a gente teve que contra o Cuiabá deveria ter jogado melhor. E aí ninguém fala que as alterações foram corretas, ninguém cogita pensar em analisar se a escalação tinha sido correta, e que para mim, sim, e a gente falou isso no jogo contra o Cuiabá, no vídeo de jogo, né? E aí, quando você joga bem contra Corinthians e Ceará, vai ser focado o segundo tempo e as alterações que não foram boas. E aí não vem o resultado, mas você tem um primeiro tempo. A gente são 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, é isso? Pode ser? 8, né? Sim, 8, se analisar agora, já jogaram Ceará e Fortaleza, fica todo mundo com 8 jogos. Você tem aí todos os times jogando 8 partidas, cada rodada tem 10 jogos, a gente tem 80 jogos do campeonato, se eu não errei a conta aqui. Então, desses 80 jogos, não que eu tenha visto todos, evidentemente, mas eu acho bem difícil, pelo menos dos que eu vi, que alguém tenha jogado muito melhor do que o São Paulo jogou no primeiro tempo contra o Ceará e no primeiro tempo contra o Corinthians. Poucos tempos desses 80 jogos de todos os times foram tão bons quanto esse São Paulo. Não foi um primor, mas pegando ali o recorte do campeonato, o São Paulo tem um caminho bom. E isso não é discutido. E isso é muito difícil, porque se fosse algo aleatório, São Paulo não tivesse jogado bem nenhum jogo do ano, São Paulo não tivesse caminho nenhum para a temporada, você olha e fala, beleza, a gente não tem aqui nada, isso vai ter que se provar um pouco mais, mas o São Paulo tem atingido os seus objetivos na temporada, que é o que a gente está falando. O jogo contra o Ceará é o primeiro tropeço de fato do São Paulo, é o primeiro resultado que você olha, até pelo contexto do jogo contra o Ceará vindo de 3 jogos fora, com desfalques, com um elenco sendo rodado, vindo de um jogo dificílimo no meio de semana, em casa, você não consegue a vitória, ainda mais fazendo o primeiro tempo que fez. Então ali é um tropeço. O restante está tudo dentro do padrão, só que tem sempre algum foco de reclamação, e o problema não é a reclamação, mas a intensidade da reclamação. Parece que o São Paulo está no ano de 2021, que é essa altura do campeonato, com 8 jogos, a gente não tinha conquistado nenhuma vitória. E não conquistaria na rodada seguinte, ia conquistar na 10ª vitória, na 10ª rodada. Um ano em que um São Paulo, que veio de um campeonato em que brigou pelo título, aquela história toda que a gente já falou, reforçou o elenco e brigou para não cair. Ou seja, uma série de erros aconteceram. Esse ano não, esse ano a gente pega o elenco do São Paulo, traça uma perspectiva e ela tem sido atingida até aqui. Você pega a pontuação do São Paulo no Campeonato Brasileiro com os adversários que o São Paulo tinha e você tem uma pontuação bem aceitável. Ah, mas o Red Bull Bragantino veio poupando jogadores também. Sim, naquele momento o Red Bull Bragantino vinha de uma derrota em 8 jogos, tinha 2 jogos na Libertadores que foi uma vitória e um empate fora de casa contra o Vélez com um jogador a menos. Então era um outro momento do Red Bull Bragantino que decidiu entrar em uma fase agora está em uma fase, o Red Bull Bragantino, até porque entra naquela questão da crise, de ser eliminado de tudo, porque perde para o Estudiantes, aí vai jogar com o Goiás, aquela história toda, faz o gol da classificação, o Voada inventa uma falta, não tem VAR, enfim, aí entra numa crise a partir daí. Pênaltis também, né? Pênalti, aquela história toda, aí entra na crise e pênaltis. Parece que todo mundo tem ganhado o Red Bull Bragantino, que até um mês atrás era um time muito bem respeitado e com resultados bem consistentes, já não é de hoje que está com resultados consistentes. Então você pega até esse jogo, o São Paulo teve bola na trave, o São Paulo foi melhor, tomou gol com 1 minuto de jogo, melhor no primeiro tempo, melhor no segundo tempo, o time tem se desenvolvido. Me lembra, para finalizar aqui esse primeiro raciocínio, me lembra, de novo, a história de técnicos que você não queria, tá? Não quero esse técnico, ele não é a minha opção. Então, se ele não é a minha opção,
todos os erros que ele tiver, por menores que sejam, entre o erro da alteração, que eu não gostei dessa alteração, e o time ter jogado bem e tá um pouco mais, ou melhor, bem mais consistente do que a gente ou esperava, ou viu no começo do ano, está em clara evolução do que a gente pode ter, mesmo com um elenco desfalcado, mesmo com um elenco com carência de peças. É um elenco que pode estar jogando esse futebol, ele está jogando, não está nem acima, não está abaixo, um trabalho bom, um trabalho sendo bem feito. Eu não queria esse cara. Então, todo erro que ele tiver, esse é o foco. E esse é o motivo do porquê que ele não podia estar, esse é o motivo pelo São Paulo não vai para frente, e não sei o quê. Se alguém está querendo que esse time brigue pelo título, desculpa. Se alguém está querendo que esse time passe 38 rodadas ganhando no Campeonato Brasileiro, vai ficar difícil. Se alguém está achando que ninguém vai errar nesses 38 jogos, vai também ficar bastante complicado. Técnico, jogador, às vezes o jogador erra e não sai gol, às vezes erra e sai gol, mas em 38 jogos a chance de errar é bem alta, né, para não dizer 100%. Então assim, entra aquela birra e aí você vai avaliar e você vai supervalorizar o erro. E aí você começa a entrar toda aquela espiral do São Paulo, que daqui a pouco o elenco não presta, que daqui a pouco o técnico está atrapalhando, o técnico é incapaz, todos os técnicos do São Paulo são incapazes, o problema é sempre vontade de elenco. O thread que você cita, se a gente puxar de 2018 para cá, o Aguirre tinha mudado o perfil do São Paulo, depois do Dorival. Em 2019, eu não lembro disso acontecer com nenhum técnico. É o único ano desde desse período que ninguém falou nada. Em 2020, até o Diniz teve esse negócio, agora o São Paulo não perde mais de véspera, joga de igual para igual com todo mundo, resgatou o São Paulo, dá gosto de ver o São Paulo, aquela história toda. Aí também resolveu. Aí o Crespo depois, olha o Crespo, agora sim, o time que gosta de ganhar, que tem alma, não sei o quê. Agora veio o Rogério e aconteceu a mesma coisa. E isso eu tô falando não é de bolha, isso eu tô falando de análises de jornalistas bem respeitados e de uma parcela bem considerável da torcida. Não é a minha bolha falando isso. Então, e eu citei de 18 para cá. Exato. Pausa em 16 passou por isso. Muricy em 13, 14 passou por isso. Até o Osório, olha, o São Paulo brigando pelo título, quem poderia imaginar? Todo ano tem esse papo. E a gente está começando, espero que não evolua, a gente está começando a caminhar de novo nesse sentido de não tem análise, não tem contexto de elenco, não tem avaliação da evolução do trabalho do técnico, é só, eu não quero esse técnico, então ele não pode dar certo. Então, nós não queríamos, tá? Pelo menos eu, na verdade, acho que a gente teve uma live que você aceitaria o Rogério, eu falei que para mim não funcionaria. E no momento que ele veio, você pega o aproveitamento do Rogério em 2021, quando ele chega, o aproveitamento é baixíssimo. O São Paulo correu um risco sério de rebaixamento, como era de se esperar. E aí, no começo da temporada, eu lembrei disso. Quando você falou que você não queria o Rogério, você fala assim, e você? Eu falei, eu acho que funcionaria. E você fica meio surpreso porque você achou que eu ia falar que não. Mas e aí você tem... O que eu esperava do Rogério? A água da piscina. O que eu esperava era um cara que tivesse tamanho para brigar com uma diretoria incompetente, um cara que ia se meter nisso. Era isso que eu esperava. E não estou falando que isso seja o grande acerto dele, mas a água da piscina é uma coisa muito emblemática, porque a galera acha que, bom, agora colocou água na piscina, então no próximo jogo tem que ganhar. E a água na piscina vai fazer resultado daqui a um ano. Esse é o problema. Esse é um dos problemas do São Paulo. O problema é que algumas questões que a gente faz, elas levam tempo. Quando a gente falava, você deu um exemplo aí do Aguirre, por exemplo, o Aguirre veio do Cuca. Então a gente tinha Cuca e depois a gente teve Aguirre. Não. Dorival. Desculpa. O Dorival e depois Aguirre. Como a galera tinha uma antipatia pelo Dorival, é que acontece a mesma coisa com Cuca e Diniz. Como a galera tinha uma antipatia muito grande pelo Dorival, o Aguirre acabou sendo melhor recebido no começo. Né? Tanto que já chega, tem aquela coisa do um técnico diferente, com ideias diferentes, mais firme, porque o Dorival tem aquela fama de ser um cara, desde aquele entreveiro lá com o Neymar. Do Cuca pro Diniz é um negócio meio bizarro, porque a galera amava muito o Cuca. E mesmo quando o São Paulo não estava jogando bem, a gente não via críticas, mesmo da imprensa, tão contundentes quanto eram as do Diniz, mesmo na fase boa do Diniz, que às vezes a gente via malabarismo de pessoas que não gostavam dele para construir uma coisa. E o que acontece? Essa coisa, ela vai plantada como uma semente quando estava na boa fase. E ela vai ser colhida quando o time entrar na normalidade, porque a gente está falando de uma normalidade, a gente está falando de um elenco
que ele tem limitações. Um time que não é um time para disputar o título, se ele está disputando, tá diferente, tá esquisito, tem alguma coisa muito fora, e a tendência é que essa coisa volte ao normal, porque são muitas rodadas. Tanto é que você escreveu um texto quando o Diniz estava com uma vantagem grande, uma gordura na briga pelo título, na liderança, que São Paulo não era aspirante a brigar pelo título. Se acontecer, seria Naquele uma coisa, momento. você... Naquele momento que eu escrevi, depois brigou. E acontece a mesma coisa agora, né? Só que aí você entra, para concluir, com o Rogério, e assim, eu falei que eu não achava esse ano já, depois que a gente virou a temporada, depois que passou aquele sufoco que passou, que era totalmente esperado, que você traz o técnico correndo, sem característica do elenco, o próprio técnico não tem tempo para se adaptar, que é o que o Rogério vem fazendo agora, que é o grande mérito dele, se adaptar a esse elenco. Eu não tenho um jogador de velocidade, eu preciso de uma alternativa, e ele tem conseguido criar essas alternativas, com novas formações, enfim, aquela história toda que a gente já vem falando ao longo das lives. O time não é só trocar a formação, mas o time tem mecanismos ali bem claros, ideias bem claras. São Paulo hoje consegue marcar bem uma pressão, São Paulo consegue incomodar o adversário, consegue ter a bola e criar pelos lados sem ser só com chuveirinho, consegue trabalhar ali o corredor central com o Caleri, com aproximação, quando é o Éder, quando é o Luciano, com infiltração do Nestor. Então isso tem acontecido. Só que lá no começo da temporada eu falo, se você perguntar para mim como uma questão de adivinhar, olhando o elenco que o São Paulo tem, olhando os trabalhos que o Rogério construiu, sempre com esse jogador de velocidade e tudo mais, e olhando o recorte mínimo, que foi a temporada passada, só que num contexto em que o cara nem teve tempo para trabalhar, semanas livres foram bem poucas, e o São Paulo num contexto de urgência enorme, eu acho que não vai dar certo. Eu não acho que esse time ele vai atingir todo o potencial que ele pode nas mãos do Rogério. Nesse momento, se o São Paulo mantiver esse nível de atuação e de evolução, porque são evoluções que vem acontecendo, a gente está agora em junho, faz 15 dias, mais ou menos, 20 dias, que a gente viu uma nova formação no São Paulo, uma formação que o próprio Rogério rejeitava lá no começo da temporada, que era uma formação com 3 zagueiros. Não tenho muito zagueiro, não sei se vai dar, não farei esse teste no Campeonato Paulista, ele de fato não fez, e agora ele está percebendo que sim, esse time pode jogar com 3 zagueiros, tem funcionado, tem jogado em jogos seguidos dessa maneira, mérito do treinador. Ainda que ele está preocupado com a quantidade de gols cedidos, eu tenho medo dele fazer alteração. Então, sim, até o momento ele está que a gente tá preocupado com vídeo, isso. Só que assim, ele não tentando. pode controlar que o zagueiro dá um gol pro adversário, não pode ter como controlar. É uma coisa que ele falar que ele está preocupado com o gol, aquele gol do Corinthians que o Jandrei tropeça ali a bola, o jogo estava controlado, o Corinthians não chegava, o goleiro tropeça ali, toma um gol, vai fazer o quê? Troca o sistema de jogo, não vai funcionar. O São Paulo tem respondido dessa maneira, e nem é um negócio que vai continuar jogando o tempo inteiro com 3 zagueiros, mas é uma alternativa. O São Paulo tem criado essas alternativas. Então, eu agora estou aqui vindo fazer esse vídeo, a gente tem feito lives, a gente faz lives semanais, ou seja, então tem toda essa avaliação semanal, digamos assim, ou esse bate-papo semanal, esse olhar semanal, para mostrar que sim, o São Paulo está evoluindo. Tem um vídeo a vídeo para mostrar o jogo, né? Para mostrar que sim, esse jogo aqui tem coisas que a gente não viu na temporada ainda, principalmente no Campeonato Paulista, que é quando você consegue avaliar esse tipo de situação. Aí troca uma formação com 3 zagueiros, não foi 100%, no caso do Juventude, quando o São Paulo, pela primeira vez, testa isso aí num jogo mais importante, ou de uma maneira mais explícita, porque o São Paulo tem feito essa saída de 3 faz tempo com o Rafinha, mas de uma maneira mais explícita ali, Diego, Arboleda e Léo, não tá 100%, mas tem um caminho aqui. No jogo contra o Ceará já foi muito melhor. Agora, dá 2 gols para o adversário, o Igor Vinícius fica a 3 metros da linha de impedimento e o Arboleda erra um passe que não é para errar, o técnico mexeu errado. O Luciano perde o gol cara a cara, o técnico mexeu errado. Assim, cara, é muito relativo e é muito raso em relação a, primeiro, o trabalho que vem sendo feito, porque é muito mais difícil você jogar bem, do jeito que o São Paulo vem jogando em boa parte dos jogos e contra adversários, né, vários jogos, do que você simplesmente errar uma alteração. É muito mais difícil, é muito mais relevante você fazer esse time jogar. A alteração daqui a pouco se acerta, não vai ser sempre que o cara vai pegar uma alteração que para mim aconteceu contra o Corinthians e mudar completamente ali o time, ter pontos que não precisavam ter feito. Isso. Muita gente condena o Rogério nos 2 jogos por ter tirado o Nestor. Mas que idiota, tirou o Nestor, que era o jogador. Numa, o Nestor estava voltando de contusão, na outra, o Nestor sentiu um desconforto na panturrilha. Isso não entrou no contexto.
O Rogério tirou um jogador que estava com desconforto na panturrilha. Qual era a solução que o Rogério tinha? Vou deixar ele em campo, deixa ele estourar, que aí no segundo semestre, lá estourar e sem render naquele próprio jogo, né? Exato. Você ia perder ele naquele jogo e ia ficar um tempão sem. Ou que estourasse no jogo seguinte. Veja, o Rogério precisa, quando ele faz essa rodagem, ele está pensando na temporada como um todo. Não adianta fazer o que fizeram o Crespo fazer, porque eu coloco muito isso na conta da diretoria de futebol, porque foi um discurso que veio de presidente e do diretor que não deveria ser diretor, que é o Belmonte, que o estatuto não permite, mas ele está lá como diretor. Ele está lá, ele se sustenta, ele foi no Arnaldo Tironi, deu entrevista como diretor, mesmo não podendo. E aí fala do trabalho e tal. O discurso era, olha, Campeonato Paulista é Copa do Mundo, não vamos dar folga, vamos colocar jogadores para atuar 9 de 11 em 48 horas, sendo que um deles é um jogador de 38 anos, que a última contusão muscular que ele tinha tido na carreira foi em 2014, a outra foi no São Paulo, nesse São Paulo, que não dá férias de um calendário pandêmico, que joga jogadores de 48 horas, para conquistar um campeonato que quase custou ao São Paulo a queda do brasileiro. Quase custou. Não adianta fazer isso. O título paulista não trouxe esse refresco todo para justificar quase derrubar uma agremiação. E, de novo, vamos falar de contexto, porque quando a gente vai falar lá atrás do Aguirre, não foi ele que montou aquele time, nem foi Dorival, porque ali na gestão Leco, o Dorival pedia jogador rápido, os caras traziam um Trellis, os caras traziam um Nenê. Também não dá nem para falar que aquele time foi montado por alguém, mas caiu a bucha no Aguirre, o Aguirre faz um trabalho fora, acima da média, levanta a expectativa da galera e acaba virando vítima dessa expectativa gerada. Estava muito fora, o trabalho dele era muito bom. A torcida do São Paulo tinha medo do cara ir para o Uruguai, treinar o Uruguai. Esse era o medo, de perder o treinador. Nossa, vamos perder o treinador porque ele vai aceitar. E não havia chance naquele momento, você até tinha falado isso, porque você é um cara que acompanha a seleção do Uruguai, você sabia que não havia nenhuma possibilidade daquilo acontecer, mas o Aguirre, o nome dele poderia ser ventilado pelo trabalho que fazia, porque era bom o trabalho. Mas aí já vira um fracasso e tudo mais quando ele perde as duas peças mais importantes de um elenco curto. E isso não entra no contexto. Perdeu o Rojas, perdeu o Everton, eram os dois jogadores dele de escape ali. Era só o que ele tinha. Ele teve esses únicos dois reforços. Que Militão. Sim. Mas é que ele perdeu o Militão e conseguiu. Mas o Militão foi uma tragédia na parte defensiva. Eu digo, o São Paulo parou de jogar quando perdeu esses dois jogadores. Mas sim, ainda perdeu o Militão. Foram 3 perdas enormes. O Militão foi antes do Rojas, na verdade. O Militão acho que saiu antes do Rojas. Saiu antes do Rojas. E veio o Bruno ainda, né? Já tem o reforço, assim, isso que eu falo, é uma falta de avaliação muito grande, que não dá para comparar o Militão com o Bruno Pérez, e não estou nem falando parte técnica, eu tô falando o que entrega para o treinador. A mesma coisa aconteceu com o Diniz. O Diniz, quando pegou o Diniz, ele veio já com a rejeição da torcida e já com agravante ainda, além de ter a rejeição da torcida, saiu um técnico querido para muitos, que é o Cuca, tanto de imprensa quanto de torcida. O Cuca errava, ninguém falava. O Cuca, na final, contra o Corinthians, que ele coloca Jusilei, isso não caiu na conta dele. Tinha um time ali com o Mancini, que tinha achado um jeito de jogar, e o Cuca resolve ser autoral ali, naquele jogo da final, colocar o Jusilei, que não jogava 300 jogos. Aquilo não caiu na conta dele. Aí ele vai, monta o elenco com uma série de reforços, chuva de reforços, que o antecessor dele não teve, não consegue fazer o time jogar e vai embora. E aí vem o Diniz e consegue fazer o time que o Cuca não conseguiu fazer jogar, que não era um elenco lá muito bom, não era um elenco montado com tanto dinheiro, porque a gente tem que colocar isso em contexto. É diferente o Palmeiras montar um time, o Atlético Mineiro montar um time, o Flamengo montar um time e o São Paulo montar. Porque o São Paulo não tem o mesmo poder, o mesmo cacife, não consegue nem disputar com seus pares alguns jogadores, e às vezes faz alguns investimentos impensados e que não consegue pagar, e aí fica se desfazendo de jogador e pagando o jogador. São Paulo está fazendo um negócio assim terrível. É como sei lá, você faz um consórcio que você não consegue pagar a parcela, aí você fecha esse consórcio, compra outro consórcio
aí não consegue pagar, compra outro consórcio, você vai receber esse dinheiro lá no final do plano, lá no final do grupo. Então nós estamos jogando lá para esse futuro, e não dá. Você não tem um plano, porque você não segue esse plano. E aí a gente tem hoje o Rogério. E aí eu peguei aqui, Gabriel, alguns nomes, algumas coisas que não aparecem, porque, de novo, não foi o Rogério que montou esse elenco, e aí tem uma coisa mais grave. Quando sai o Diniz, a gente elogia que chega o Crespo, e o trabalho do Crespo e do Diniz se conversam. Ah, mas o Crespo é melhor, não é? Não estou nem entrando nesse. Só estou falando que os trabalhos se conversam. Tanto que o Crespo diz ter aproveitado muito do trabalho do Diniz. No sentido do Crespo conseguir aproveitar uma base, especialmente Exato, da saída de jogo ali. Tem não ideias, era um trabalho exato. começado do zero. Isso. E ao contrário, do Crespo para o Rogério não tem essa conversa. E o Crespo, de novo, teve chuva de reforços. Nós tivemos chuva de reforços de um time que tinha brigado por título brasileiro, brigado por título de Copa do Brasil, que foi eliminado de uma forma muito injusta, no sentido que jogou mais que o Grêmio nas duas partidas, mesmo na partida que jogou pior. Não jogou tão pior quanto o Grêmio na primeira partida, fora de casa. São Paulo jogou muito, mas infelizmente Brenner e Luciano perderam gols que não podiam perder naquele jogo. O São Paulo tem uma chuva de reforços, ganha o Paulista desse jeito que eu falei, sacrificando tudo, e quase cai. Vem o Rogério e herda esse elenco, e vem aí 5, 6 reforços, não, acho que agora são 7 reforços para o Rogério, 7 reforços, que não é ainda o ideal, mas era o que o time podia, quer dizer, nem podia gastar, mas gastou o que não podia. Aí dentro desse contexto, nós temos o Colorado que chegou machucado, nós temos o Sara machucado, nós temos o Marquinhos recém-descoberto que saiu, nós temos o Patrick, o Nicão e o Luan que não estão em forma, nós temos o Alisson, o Éder, o Gabriel, né, o Gabriel Neves e o Anderson que estão se adaptando, nós temos o Luciano e o Rigoni que estão em má fase. O Luciano, a má fase do Luciano varre a má fase do Rigoni, assim, no sentido de na verdade é ao contrário, né? A má fase do Rigoni é terrível, desde o Crespo que ele não joga mais bola e tal. O Luciano está em má fase se comparado ao Luciano que a gente conheceu lá atrás. Mas é um Luciano que cada vez está melhor e sem a bola já está voltando a ser aquele mesmo Luciano. Mas não é o mesmo Luciano que estava nas mãos do Diniz, ainda não é. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode esperar desse São Paulo? Eu esqueci alguém dessa lista que eu falei, não? De cabeça, imagino que não. Assim, são jogadores, acho que com desfalques sérios, né? Que agora para os próximos jogos a gente tem. Os próximos jogos a gente tem suspensões, né? Alisson não jogou contra o Ceará, Rafinha e Igor Gomes não jogam contra o Avaí, o Arboleda foi para a seleção do Equador, então são aí aqueles desfalques normais de campeonato, né? Mas, cara, é o que eu sempre falei, para mim o objetivo do São Paulo no Campeonato Brasileiro é G6, que é arrumar uma Libertadores e, se possível, brigando por G4, ali pela quarta vaga, para tentar uma classificação direta. Eventualmente, um brasileiro sempre acaba ganhando ali uma competição internacional nesses últimos tempos, pelo menos uma delas, e na Copa do Brasil é muito difícil que um time dos 6 primeiros não vença a Copa do Brasil, né? Isso tem sido também menos comum, ainda que o Atlético Paranaense no ano passado seja um exemplo. Mas no ano passado ganhou a Sul-Americana, tô falando bobagem, mas em anos recentes, quando ganhou o Internacional, por exemplo. Então, é possível que o 5º lugar também consiga uma vaga direta para a Libertadores. Esse é o objetivo do São Paulo. Voltar à Libertadores, o time como São Paulo... O Rogério falou isso. Exato, um time como São Paulo não pode ficar... O time como São Paulo, por mais que esteja mal financeiramente, mas com o orçamento, com a estrutura que tem, com o que gasta, e com o que é incapaz de gerar de receita, é um time que não pode ficar fora da Libertadores. Você não vê essa discussão em Palmeiras, Flamengo, Atlético, hoje, que são os times mais ricos, e se o São Paulo quiser começar a focar nisso, tem que colocar a casa em ordem, aumentar as suas receitas, você não precisa ter 1 bilhão de receita, mas você não pode ficar com 40%, 50% da receita dos seus concorrentes. E você consegue melhorar isso de outras maneiras que não seja, sei lá, traz um mecenas. É óbvio que trazer um mecenas resolve, vai te colocar muitas vezes lá em cima, mas você tem outros caminhos, vários outros caminhos para você melhorar as suas condições, caminhos profissionais, caminhos de gestão e tudo mais que o São Paulo rejeita há anos, há mais de década. Então, assim,
Esse é o caminho que o São Paulo deveria ter no Campeonato Brasileiro. Não deveria existir a discussão que com 200 vagas um time como o São Paulo fique fora da Libertadores, porque isso traz receita, isso traz visibilidade, isso traz interesse em jogadores quererem vir jogar ao clube, isso traz bilheteria, porque você jogar na Libertadores é diferente do que você jogar um jogo não valendo nada contra o Ayacucho. Existe essa diferença. Então aí você vai para o mata-mata e você vai pegar times grandes e clássicos e tudo mais, e tudo isso vai gerar mais dinheiro para o clube, vai gerar mais competitividade para o clube, vai gerar mais investimento para o clube, e o clube vai poder, se conseguir ser organizado, pagar as dívidas. Esse é o foco do São Paulo. E nas Copas, aí na Copa do Brasil, não vai ter moleza. Vai pegar um time de primeira divisão agora, vai pegar um time complicado, o sorteio é na terça-feira que vem, dia 7. E na Sul-Americana, brigar como possível. São Paulo é um dos times, um dos favoritos, só que o jogo é daqui praticamente um mês, o jogo é daqui 20 e poucos dias, e até lá muita coisa muda, e depois que classifica vai mais 20 dias até a próxima fase, aquela história toda. Então não dá para saber, não dá para a gente fazer projeção em junho do que vai acontecer em agosto, não dá. Então esses são os principais objetivos do São Paulo, e se isso for cumprido, em termos de resultado, há pouco o que reclamar. São competições mata-matas, algumas delas, que você não tem exatamente como planejar. No Campeonato Brasileiro é mais de planejamento, o São Paulo tem acertado muito mais do que nos últimos anos, por isso está conseguindo competir bem, conseguindo fazer essa evolução, conseguindo chegar em junho em uma crescente, mesmo com todo esse contexto que você falou, e aí a gente vai avaliando o desempenho. Hoje, o desempenho do São Paulo, ele é no mínimo na expectativa do que a gente podia esperar, se não for acima, mas ele é no mínimo na expectativa. Agora, se a gente perder jogador, se a gente não conseguir repor um pouquinho, porque não é para pegar o cara, vender por 10 e comprar outro por 10, por 15, não vai funcionar. Vendeu por 10, você vai comprar o cara por 2, é o que você consegue fazer, o resto você vai pagar conta, você vai pagar jogador que já está lá, aquela questão que a gente já sabe. Então, e o São Paulo perder jogadores importantes, ou se o São Paulo não conseguir mais evoluir, se cair o desempenho, a gente vai tá aqui toda semana tentando entender por que isso acontece, aí a gente vai, obviamente, tentar entender e isso, falar que realmente não tá bom, precisa voltar àquele patamar lá que a gente estava no fim de maio, começo de junho, ali tinha uma evolução, e beleza. Agora, quando a gente supervaloriza esse tipo de erro, a gente acaba sabotando o trabalho do treinador, que não é bom, por às vezes você querer estar certo, eu não queria esse cara, então ele não tem como dar certo. Eu também achava que não tinha como dar certo. Agora, o cara tá dando certo, excelente. E a gente vai tentar entender por que tá dando certo. A gente não queria, e pensando no elenco, no trabalho, no investimento que São Paulo não fez na época, eu fui muito acima do que esperado. E eu quero deixar uma coisa muito... E aí, só para finalizar, porque para mim também acabou, você supervaloriza isso e você esconde erros, que é o que a gente está falando agora. A gente precisa de mais dinheiro, a gente precisa de mais profissionalização, para competir mais, para fazer mais investimento, para tornar o próprio time mais forte. Eu não gosto de tal jogador. Eu queria que tal jogador não fosse vendido. Não tem segredo. Enquanto a gente tiver menos bilheteria do que pode ter, porque o jogo contra o Ayacucho é muito menos relevante do que o jogo que o São Paulo jogaria eventualmente numa fase de grupos de Libertadores, a própria visibilidade, o próprio jogador que você vai vender tem outro valor, tudo isso altera. O próprio patrocinador que você vai fechar vai pagar um valor diferente quando você for para a Libertadores, vai te dar eventualmente uma premiação diferente. Tudo isso pesa, e aí você acaba escondendo esses erros que são claramente os principais do São Paulo, são erros de gestão há anos. Você vai esconder isso para falar que o treinador fez uma alteração que eu não gostei e que isso custou 2 pontos no ano inteiro. Eu acho que o São Paulo teria mais chance de ganhar ou recuperar esses 2 pontos, ou recuperar uma eventual alteração ruim do treinador, se fosse mais organizado, se tivesse mais peças, se segurasse mais jogadores, se tivesse em competições de nível maior o tempo todo, do que se cada ponto que a gente perder, meu Deus, vai fazer falta. Lógico que vai fazer falta, todos os pontos fazem. Então é melhor a gente ter um cenário em que tem mais chances de ganhar esses pontos do que ficar, o tempo todo, outro ano que a gente depende que esse time esteja no limite do limite do limite do limite para confundir. Se ele cair um pouquinho desse limite, ele já vai entrar em campo sem ser o favorito, provavelmente com chance alta de tropeço, essa coisa toda. E daqui a pouco vão pedir reformulação de elenco, ou trazer um técnico que não tem nada a ver, e aí isso custa dinheiro ao clube. Quando o São Paulo manda um técnico embora e traz um outro com um perfil diferente, e esse técnico pede 300 reforços, e o São Paulo
tenta atender para o anseio e tal, a gente continua correndo atrás do rabo, a gente continua fazendo investimentos que a gente não vai conseguir pagar, depois vai mandar jogador embora pagando metade do salário, e isso tem preço. E só para finalizar, tá? E uma coisa que o Gabriel falou também nessa thread que é muito importante. Tem os jogadores que têm mais simpatia e tem os jogadores que têm já antipatia, não é só técnico. Então a gente fica procurando, e quando eu falo a gente, eu falo uma parte barulhenta da torcida, não é todo mundo, uma parte barulhenta do jornalismo, não é todo mundo, mas que fica ali e pega algumas pessoas ali como, né? Então, por exemplo, o Rigoni, por pior que seja a fase dele, ele não sofreu metade das críticas, por exemplo, que sofre o Igor Gomes. Quando vai mal num jogo que às vezes até correu muito, não é o caso do Rigoni nunca, nem quando estava bem, e nunca isso é colocado em contexto. São coisas importantes. Um tem 23, o outro tem 29. Para o futebol, a diferença é enorme. O jogador de 23 anos está em formação, 23, 22. Nessa época, o jogador oscila. Palavras do próprio Rogério. Isso tem que ser levado em consideração. É ainda pior quando, no caso do Igor Gomes, ele às vezes precisa jogar no sacrifício. Ah, mas por que o Rogério coloca o cara lá no sacrifício e não coloca o Luan? Porque o Luan não está conseguindo jogar nem contra times muito mais fracos. Ele está numa rotação abaixo. Então o Igor Gomes, mesmo fazendo essa função deficitária, acaba fazendo ela melhor do que o Luan. Então eu vou repetir. Além das características, né? Que não dá para comparar. Vai jogar em casa contra um time que vai se retrancar o tempo inteiro. Vai colocar o Igor Gomes na posição do Luan, porque a função do Igor Gomes é diferente da função do Luan. Sim, nesse aspecto ele entrega mais. Mas só para lembrar, Sara, importantíssimo, seria titular desse time fácil. Talvez o Igor Gomes perdesse a vaga. O Igor Gomes a gente tratava ele como reserva que estava jogando enquanto o Sara estava ali. Colorado, pedido do Rogério, machucado. Marquinhos, foi embora. Patrick, Nicão, Luan não estão em forma. Alisson, Éder, Gabriel e Anderson estão se adaptando. O Anderson e o Éder estão um pouco mais à frente ainda do. Se bem que o Alisson também, né? É só o Gabriel ali. O Alisson bem mais. É o Gabriel que acabou não funcionando tanto. O Anderson a gente viu muito pouco dele. Muito pouco dele, falar. Né? E o Éder é aquela história. Ele não se deu bem no primeiro ano. São Paulo quis um acordo para rescindir com ele, não conseguiu porque ele queria o dinheiro dele, normal, o São Paulo não conseguiu, então a incompetência do São Paulo manteve o Éder aí. A diferença é que agora o São Paulo continua devendo dinheiro para o Éder, tem que pagar o Éder, mas é um jogador que tem se mostrado sério e tem corrido, sido importante e comprado a ideia do treinador e até tido um papel de liderança para o São Paulo. O contrato dele acaba no fim do ano, se ele renovasse por metade do salário, porque ele tem os maiores salários do elenco, porque ele foi contratado para ser um jogador que era um pouco esperado, a gente fez uma live quando ele veio assim, se for aquele Éder de 2016, não é, entendeu? Não dá para você contratar o cara em 2021, vindo da China, esperando que ele seja, se fosse ótimo, mas não dava. Mas ele foi contratado com esse status financeiro, não correspondeu nesse ponto, mas tem sido importante. Se ele renovasse por metade do salário, talvez fosse um jogador interessante, porque se ele sair, vai ter que repor. E você não sabe se você vai conseguir repor um jogador que se comprometa tanto, principalmente porque o departamento ali de análise do São Paulo, né, de scout, ou ele não é escutado, ou ele é bem deficitário. Em qualquer um dos casos, é um problema que deveria ser resolvido muito mais do que ficar trazendo não sei quantos jogadores, contrata jogador que você sabe ali que não tem muita utilidade, ou paga um valor estratosférico em outro cara. Às vezes era melhor pagar um valor um pouquinho menor em outros jogadores e resolver esse problema, que vai ser um investimento para o futuro do clube. Futuro, inclusive, recente, futuro agora, ano que vem, por exemplo. Exato. E Luciano e Rigoni em uma fase, mas a diferença dos dois é gritante. Luciano é um jogador que joga, um jogador que... Eu nem vou entrar no assunto do Rigoni, porque eu não sei se ele está em má fase ou se ele esteve em boa fase, então é um problema. Então a gente deixa o Rigoni ainda numa lista à parte. E nessa coisa do scout aí, é só a gente pegar o exemplo de uma posição que eu nem precisei citar, porque tá bem, Jandrei joga com os pés muito bem, tá muito bem, muito seguro embaixo da trave, também tá mostrando muita liderança. Mas o São Paulo pensando em contratar o goleiro, quem que aparece na lista lá? O Neto, do Barcelona, que ainda é especulado na Europa. Então, assim, se é para olhar para um Neto, nós estamos com problemas. O Jandrei foi um acerto. O Jandrei foi um acerto. O jogador que estava ali e tal, pegou, foi um acerto. Um acerto no sentido de, você vai fazer um grande investimento, ainda o Volpe a expectativa era que o Volpe fosse ainda titular. Que ele tenha sido contratado para o São Paulo em teoria para ser reserva, acho que ninguém contratou o Jandrei e falou, não, agora temos um titular, isso não aconteceu, ele ganhou um aumento
bem alto em relação ao que ele recebia no Santos, né? Tipo, para ser reserva. Então, assim, que bom que agora ele está sendo útil, mas é um modus que, se for replicado sempre no São Paulo, a gente tem o caso do William, né? Que foi contratado desde sempre para ser um reserva, com pouca utilidade, ainda se machucou, que só aumentou esse nível, e era um jogador que ganhava um salário completamente fora do que ele deveria receber. Aí ele sai do São Paulo e vai para uma equipe de segunda divisão ganhando, sei lá, 10% do que ele ganhava aqui, ou até menos de 10% do que ele ganhava aqui. Então é um cenário que às vezes não dá para entender. Mas Se a gente explica ficar muito. replicando isso sempre, a gente vai ter mais Williams do que Jandrés, e aí não é interessante. E esse é um problema do São Paulo que entra em campo. O problema está lá em cima, lá na diretoria. Só que quando acontece o jogo, as críticas sempre vão para moleques da base, para o técnico, e temos que trazer um elenco vencedor. Foi assim nesses últimos anos todos. Ah, não, agora sim, agora tem um time cascudo, aí perde, fracassados, tem que mandar embora, mimado, Cotia é ressorte. Não é. Cotia é o que está segurando a gente. Cotia é o que está segurando a gente. A posição que São Paulo está, o título paulista do ano passado, é o que segura. Agora, não existe time no mundo que pega uma base e a base inteira suba e vai ser campeão e vai explodir e vai. Não tem. Não tem isso, não tem. Isso são exceções raríssimas. A base está ali para complementar o time. E a montagem do time está errada porque nós temos incompetência lá em cima, na montagem. A começar com um diretor que nem poderia ser diretor, porque o estatuto não permite, o São Paulo simplesmente ignora. Assim como contrata e fala que vai pagar e não paga. Fala que vai pagar no meio do ano e no fim do ano. E por aí vai. Coisas que acontecem no São Paulo, mas que explicam muito. Acho que está dado o contexto. Tem aqui um balanço. Isso daqui, gente, que fica muito claro. Pode criticar? Pode. Mas quando for criticar, é interessante que essas coisas entrem, se a crítica for uma crítica séria. Se não for um papo de boteco. Papo de boteco aceita qualquer coisa, aí vai. O problema é quando o papo de boteco passa assim, a virar uma verdade absoluta. Isso daqui é feito com análise. Você tem que falar, o Nestor saiu. Por quê? Sentiu um desconforto da panturrilha. Se você falar que o Rogério é um idiota por tirar o Nestor sem colocar que o jogador estava prestes a se machucar, você está mais para o papo de boteco do que para o assunto, para a análise que pode trazer algum benefício e alguma correção no São Paulo. É isso. A gente vai ficando por aqui. É isso, só depois de voltar ao contextualizando, né, que ele sempre deveria ter ali 20 e poucos minutos, então a gente estourou só nesse retorno, né, mas ninguém viu que passou só o dobro do tempo, mas fica como se fossem dois contextualizantes. Era um assunto delicado, era um assunto Tudo bem. complicado. Tudo então bem. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo aí. Vamos, São Paulo.